Bom dia a todos. Espero que todos sejam bem. Vamos dar início aqui a uma reflexão antes de começar o tema principal aí da palestra, que eu agradeço aos amigos que me apoiaram aí na bicicleta, né? A gente adotou aí o produto bicicleta como a base aí para as nossas apresentações. E eu gostaria de... todos nós, quando viemos aqui para esse evento, ou quando saímos de casa pela manhã, para levar o filho em casa, para a escola ou ir para a feira, a gente usa um sistema como esse. É algo do nosso dia a dia, seja no celular, seja no próprio carro, que é um GPS. Então, qual que é a funcionalidade que esse sistema nos ajuda, né? Ele nos ajuda... até num simples caminho, que a gente sai do hotel para vir para cá, de alguns quilômetros, nos orientar se o caminho vai ser o melhor ou nos sugerir uma outra rota. E durante o caminho ele nos ajuda também a recalcular a rota, se tiver um problema, num caminho que você já conhece ou num caminho que você não conhece. Eu não sou de Curitiba, saí lá do hotel, vim para cá, coloquei o endereço, ele me deu algumas opções, eu escolhi uma. E no meio do caminho eu poderia mudar. Saí de São Paulo ontem para vir para cá de carro, ou alguém veio de São Bento, veio de Santa Catarina, de Minas, etc. A gente vai fazer a mesma coisa. O GPS ele vai nos direcionar em caminhos que a gente não conhece. Em alguns momentos vai trabalhar até offline e ali nos ajudar. Então esse é o contexto que eu trago aqui para vocês, que no primeiro momento ele traz um cenário. Mas esse cenário, ele consegue prever tudo? Ou no meio do caminho as coisas alteram? Vem um temporal, vem um acidente, vem uma obra do nada, que o cara coloca a obra na segunda-feira de manhã, prefeito da cidade, né, para ajudar a gente. Então, o sistema recalcula. Trazendo essa ideia para o contexto industrial, a gente tem uma ferramenta da Siemens chamada OpCenter APS, que pode nos ajudar na fábrica, trabalhando com situações reais, com limitação de recurso, limitação de restrições, limitação, exigências de cliente, pedido urgente. Como que a gente atende isso? Então a gente consegue usar o sistema OpCenter APS como um GPS e nos ajudar nessas retroalimentações dos cenários. Que cenário a gente vai entregar para a fábrica? Então esse é o contexto. Aí trazendo para uma realidade da maioria das empresas que a gente começa os nossos projetos, a gente tem ainda muita gente usando planilha, usando painéis para anotação, usando bola de cristal, né? Experiência. Então, a gente vê muita coisa nesse sentido no dia a dia de hoje. Então, no passado também, em vez de usar GPS, aquele guia, né? Quem lembra disso? Eu cheguei nessa época aí. Eu também usei pouco, mas usei, né? Tenho 46 anos. Antes do GPS, a gente precisava planejar a viagem daquela forma. Tá bom? Então, esse é o contexto da nossa conversa hoje. Que ferramenta que pode ajudar, principalmente o pessoal do PCP, do PPCP, para ter um GPS na mão, para que a gente tenha mais assertividade, mais visibilidade, mais previsibilidade durante as nossas atividades de planejamento, programação e também de sequência de controle, né? Da parte lá de controle, tanto de quantidade quanto de qualidade. Tá legal? Esse vai ser o enfoque. Então, a PS3, ela ajuda os clientes a reformular o futuro nesse sentido. Então, a gente tem um grupo de engenheiros e de analistas de dados que trabalham em campo para ajudar as empresas, para capacitar as pessoas, para entender, ou junto com o cliente, definir um processo, uma metodologia, e a tecnologia, esses três pilares que a gente vem conversando em todas as palestras, fazem com que as coisas aconteçam de uma forma mais assertiva, que dê a previsibilidade, dê a visibilidade para a gente tomar decisões corretas. Tá legal? Então, esse é a gente vai planejar, sequenciar e produzir ou controlar uma fábrica de bicicleta moderna, considerando esse contexto de uma fábrica com tudo integrado. Então, foi até uma pergunta que eu fiz para o Edson, né, dessa questão, que a gente não tem ainda muitas empresas que têm tudo integrado com inteligência artificial, mas a gente tem bastante empresas já com a parte digital em andamento.
Então a gente vê muita empresa que está eliminando papel, que está usando o sistema estruturado para fazer planejamento e programação, está usando o sistema estruturado para engenharia, que está se preparando para ir para o IA. É o próximo passo. A gente vai tratar disso também aqui hoje. Então, aqui eu tenho aqui o ciclo. Todo mundo está falando de trilha. Eu fiquei refletindo bastante. Eu estou usando aqui um termo ciclo digital, né? Que é essa questão do infinito. Gostei bastante da explicação do Edson, que mostra que o infinito, ele não para. Esse negócio, a gente tem as necessidades do cliente, que vai trazer para a engenharia de produto, para começar tudo ali. E aí eu faço até uma reflexão, a pergunta que o amigo fez ali para o Érico, que a reclamação do cliente para a montadora, por meio de uma ferramenta que é FD, vai retroalimentar a engenharia de projeto para que na próxima versão possam resolver alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante o cliente retroalimentar para que os próximos projetos alguém pense nessa questão do espaço do banco de trás. Tudo bem? Então acho que esse é um ponto importante, que esse ciclo aqui responde isso. Tá legal? Então a gente tem na engenharia as ferramentas que o Érico acabou de falar, a parte de projeto de produto, projeto de processo. E a gente tem, a Siemens tem ferramentas como Teamcenter, o NX. Na parte de planejamento, sequenciamento, que é o que a gente vai mais falar hoje aqui, é a parte do APS, Advanced Planning and Scheduling. E na parte do chão de fábrica, nós temos tanto o OCX, o OpCenter X, como o próprio OpCenter, que o pessoal da TDI, da TSE, são especialistas, tá? A gente, na PS3, a gente é especialista na parte do OpCenter X, que é um módulo de entrada para empresas pequenas e médias desse produto. E a gente tem a felicidade de ter um cliente aqui em São José dos Pinhais, aqui na AP, que a gente foi o primeiro projeto do Brasil que implantou aqui. E a gente tem isso rodando aí como um case. Espero que ano que vem o nosso amigo esteja aqui para apresentar para a gente aí, né? Oi? Tá aqui, eu tô falando com ele, o Lene aqui, o nosso amigo tá aqui do lado. Então, o fluxo do PPCP, né? Planejamento, programação e controle da produção. Então, a gente tem essas ferramentas, que essa é a minha agenda hoje. Então, eu vou apresentar para vocês aqui essas ferramentas funcionando. Então, eu trouxe aqui esse ambiente da fábrica de bicicleta, na qual a gente tem aqui, o primeiro, vamos iniciar pelo planejamento. Então, todo o projeto, seja de planejamento, seja de sequenciamento ou programação, ou seja, de execução, de controle de execução, ele vai partir de uma integração de dados. Esses dados vão vir de algum lugar. Então, esses dados podem vir do Teamcenter, podem vir do RP, podem vir de planilhas de Excel, podem vir de outros sistemas legados que a empresa tem. A gente integra esses dados, ali a entrada, né? Eu gosto bastante dessa ideia de processo, que é uma ideia muito simples para você entender o funcionamento das coisas. Então, a gente tem as coisas funcionando aqui no meio, né? Que é a parte da transformação, que transforma. Para transformar, a gente tem que ter uma entrada que vai gerar uma saída. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer fazer um MRP. Esse negócio do MRP foi desenvolvido na década de 50. E até hoje a gente não tem, várias empresas que não têm funcionando. Tudo bem? E o MRP do OpCenter APS é um MRP avançado, que ele também não faz só cálculo de necessidade, ele faz cálculo de necessidade considerando capacidade. E isso que é a vantagem, é um cálculo de necessidade considerando capacidade finita, tanto a nível de produto acabado, que é o plano médio de produção, quanto a nível de explosão da estrutura do produto do MRP. Então a gente vai trazer a estrutura, os estoques, os roteiros, todos esses dados para fazer o planejamento, e no final o que nós vamos ter? A maior e a principal entidade para planejamento, principalmente sequenciamento, que são as ordens de produção. A gente brinca, tem os consultores que estão presentes aí, sem ordem de produção não tem como fazer nada. A ordem de produção é a entidade mais importante para o programador no PCP. Então, a empresa que não tem ordem de produção, o nosso projeto ajuda a empresa a desenvolver uma estrutura para ter a ordem de produção. A gente vai ajudar. Se o RP tem, parabéns. Se não tem, a gente vai criar uma estrutura para isso. Tá legal? E aí, além da ordem de produção, no planejamento, nós vamos ter as ordens de compra, e nós vamos ter os alertas de utilização de recurso, alerta de nível de estoque, e é um software totalmente gráfico. E fazendo um contraponto com a indústria automobilística, que o amigo fez uma conversa, uma pergunta ali que eu acho interessante,
A gente pode receber uma troca eletrônica de dados, lá um ADI da montadora, importar ali como previsão de venda, e aqui depois do planejamento a gente pode gerar o nosso ADI para mandar para os nossos fornecedores com as ordens de compra. Aqui é uma entrada para mandar o ADI para os fornecedores. Tá legal? Então essa que é a ideia do sistema. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês o sistema funcionando. Então a gente tem aqui uma cara parecida até com o próprio Teamcenter, né? Então a Siemens vem padronizando essa parte de interação com o usuário, que a gente faz a importação dos dados oriundos das fontes que eu acabei de falar para vocês, pode ser do próprio RP, e aí esses dados são importados para o sistema. Então a gente tem ali os dados como cadastro de item, que a gente pode informar se o item vai ser produzido para estoque ou produzido sob pedido, MTS, MTO. A gente pode, se for MTS, a gente consegue cadastrar as políticas de estoque em dias de cobertura, ou em quantidade, estoque de segurança também, se for necessário. E aí a gente tem a lista de materiais, a bicicleta ali vai ter banco, pedal, quadro, rodas, quantidade, data de vencimento. A gente faz todos esses cadastros, a gente consegue importar tanto do Teamcenter quanto do RP. A gente define um gargalo a nível grosseiro, a nível macro, que é a fase de planejamento, não é uma frase detalhada ainda, só para a gente considerar no MRP uma restrição. Aí tem cadastro de cliente, estoque, previsão de venda e os pedidos de venda que já estão consolidados. E aí, feito isso, a gente entra numa parte de definição de horizonte. Então, o primeiro passo, o planejador, ele vai definir que horizonte que ele quer considerar esse planejamento, com base na previsão de venda e nos pedidos. Então, aqui eu considerei 40 dias, mas poderiam ser mais algumas semanas e mais alguns meses. Então, isso é totalmente flexível, considerando a demanda que você tem como entrada. Uma vez definido o horizonte, a gente cria um novo plano e ele vai criar uma linha para o gerenciamento de cada um desses produtos da estrutura. Então, cria ali uma quantidade, ali eu tenho 1.000 linhas ali, né, em função dessas bicicletas que estão aqui dentro. E aí a ideia é que o software tenha uma interação gráfica para todos os níveis da estrutura, para nos auxiliar na questão aqui entender se o software está entregando um bom resultado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, abrir algumas janelas gráficas, que vai nos auxiliar o planejador a verificar se aquele planejamento está dentro de uma coerência. Eu, particularmente, gosto de gráfico. Tem gente que não gosta, que gosta mais de dado analítico, né? Mas é uma questão opcional. Então, ele calculou ali um MPS, ali o estoque, o verde é o alvo, o amarelo é o mínimo e as barras coloridas ali são as demandas. E aí ele fez o estoque final ficar negativo, porque eu não calculei o MPS ainda, né? Calculei só estoque, perdão. E aí, para o MTO, ele não tem curva de estoque e ficou negativo porque tem aquelas demandas que estão saindo ali coloridas. No momento que eu vou fazer um cálculo infinito ali de MPS, aí ele já calculou as necessidades ali, são as barras verdes. E ele fez esse cálculo de necessidade e agora o estoque não ficou negativo. E o do MTO, ele fez certinho ali para atender. E no MTS, ele deixou ali entre o mínimo e o máximo, para a gente atender a necessidade e também sobrar um pouco de estoque. Tudo tá legal? E interessante que no final ele zera também. Se o item entrar em phase out e não tiver mais demanda, ele zerou. E a gente consegue observar que, considerando capacidade infinita, ele não respeitou em alguns dias a capacidade. Em que dias que ele não respeitou? A gente consegue virar um alerta para visualizar que dia e quantas horas que estouraram, né? Dá para ver tanto graficamente quanto ali embaixo, quantas horas estouraram. Então, por dia eu tenho 21 horas. Teve dia que teve 24, 31, ou teve um dia ali que deu mais de 80 horas. Então, se eu comprar material para atender isso, eu não vou ter capacidade. O que a gente vai fazer agora? Gerar um outro programa, um outro planejamento com capacidade finita. E agora ele respeitou as restrições, e aí ele abriu mão da política de estoque, pode ver que ele não deixou a linha preta ali dentro do mínimo e do alvo, para que ele consiga adequar a capacidade da empresa. Então, durante a fase de planejamento de MPS, o software está fazendo um balanceamento entre necessidade e capacidade. E aí agora a gente vai explodir o MRP para atender esse balizamento. E aí a compra da empresa vai ser sobre aquilo que ela efetivamente consegue produzir. Tudo bem? Aí ele mostrou ali que ele fez o MRP. Então é algo super simples que a gente observa que muitos clientes ainda não têm isso estruturado. E a gente tem uma equipe qualificada de engenheiros
que auxiliam as empresas a estruturar para usar isso, tá legal? Então é um software relativamente simples, e aí eu consigo... e aí agora a gente vai importar esses dados para integrar com o scheduling. Antes disso, o que a gente observa como lição aprendida com os projetos de planning? Que ao longo do tempo, as empresas conseguem reduzir o estoque final global. Conforme você utiliza o planning, a qualidade do seu estoque fica dentro do que você planejou. Então, geralmente, antes do projeto, a gente observa empresas inchadas em nível de estoque, com materiais que ficam muito maiores do que o necessário. E conforme o projeto vai avançando, a gente observa que há uma redução desse estoque dentro das políticas que a empresa definiu. Tá legal? Isso que é bem importante. O que a gente viu aqui em termos de benefícios do planning? A gente consegue gerar cenários de planejamento tanto finito quanto infinito, gerar necessidades de produção e de compras, gerar essas necessidades baseadas em capacidade finita, considerando restrições. A gente consegue uma assertividade do planejamento, atendendo política de estoque, análise gráfica da situação dos resultados, alertas tanto de capacidade quanto nível de estoque também, e redução gradual dos níveis de estoque. Agora indo para programação. Mais uma vez o processo de transformação, então a entrada, o que foi feito lá do planejamento, vai ser uma entrada aqui para o sequenciamento, só que o sequenciamento ele é mais detalhado, ele é mais tático operacional. Então ele vai ajudar a empresa agora, não mais com uma questão grosseira, e sim todas as etapas do processo produtivo, considerando restrições, atributos para agrupamento de setup. A gente vai começar a trabalhar agora no minuto, para não mais numa questão de dia. Então a gente consegue agora entregar naquele dia, em cada hora, quantos produtos vão ser produzidos por recurso, e quantas pessoas são necessárias, quanto de energia elétrica é necessária. Então a gente consegue entrar num nível detalhado ao extremo, tá legal? E eu vou fazer agora uma demonstração aqui para vocês do... Opa, passou direto aqui. Quem que me ajuda a voltar aí? Nosso amigo aí em cima pode me ajudar a voltar? Como que eu faço para voltar? Essa de baixo aqui, né? Opa, obrigado, Érico. Opa, programação... Aí agora foi, apertei 2 vezes. Então a gente importa as ordens e a gente consegue agora observar as ordens de produção, que como eu falei, a entidade mais importante para o sequenciamento, os estoques e as ordens de compra oriundos lá do cálculo de necessidade, principalmente a ordem de compra, os fornecimentos novamente aí, os recursos primários e secundários, que a gente vai conseguir ver um pouco mais para frente com detalhes, e também o grupo de setup que a gente configura aqui no APS, para conseguir fazer setups agrupando por material, agrupando por cor, agrupando por mesma ferramenta. Então, em cada projeto a gente consegue desenvolver essas regras de agrupamento de setup. Então, aqui a gente tem uma visão gráfica em formato de Gantt, né, na vertical. Ali a gente tem os recursos primários, então a gente tem ali a montagem, a metalúrgica, embaixo a gente tem a demanda, né, e os diamantes ali em cima nós temos os estoques e os pedidos de compra. A gente consegue definir calendários diferentes para cada grupo de máquinas. Então tem máquina que vai trabalhar 3 turnos, máquina que vai trabalhar 1 turno. Então o programador consegue ajudar a essa definição, essa especificação ali, e monitorar ali a nível de tempo aqui, né, conforme vai movimentando o mouse, minuto e segundo até. Nesse caso é minuto, né, acho que segundo é exagero. A gente consegue ver no minuto ali quando que a ordem começa e quando que a ordem termina. Então, vou fazer um sequenciamento ali de um produto individual, no qual a gente consegue ver a montagem de componente, a usinagem, a solda, a pintura e a montagem final. A gente consegue ver todo o supply chain do recebimento do estoque, do fornecimento de matéria-prima e a entrega dos pedidos aqui no prazo, né? E aí fazer uma correlação, quais mão de obra estão sendo utilizadas em cada etapa produtiva. Então tem uma etapa ali que eu estou usando 5 pessoas, em um dia específico eu estou usando 1, 2, no outro ali da metalúrgica eu estou usando 2 também. Então você consegue monitorar esses múltiplos recursos secundários
para auxiliar o sequenciador ali durante a atividade, que é uma atividade complexa. Então, eu sequenciei uma OP, agora eu sequenciei as 300 ali de uma vez. E aí ele deu ali um número de 8 ordens em atraso, ali embaixo. E aqui algum resultado financeiro de custo, de faturamento, quando que começou a primeira, quando terminou a última, lead time de 40 dias. E aí o espertão ali tá resolvendo na mão, né? Ele achou um monte de ordem em atraso, ele viu que dá para arrastar e empurrar ali na mão. Mas qual que é o impacto dele fazer isso? Ele está fazendo na mão ali, está resolvendo o atraso. Não sei se vocês estão vendo ali embaixo, está reduzindo. Foi para 0 atraso. Aí ele vai validar a programação, ele vai ver a besteira que ele fez. Ele está montando antes de pintar. Como é que vai fazer isso? Não dá para fazer. Então não faz sentido arrastar na mão. Então o que ele vai fazer? Vamos usar uma outra heurística para ver se eu consigo melhorar o atraso. Lá de 8 foi para 2. Usei uma heurística de aproveitamento de setup, reduzi de 8 atrasos para 2. E quem que está impactando nesses 2 atrasos? Vamos ver se a gente consegue analisar um pouco melhor. Só que o setup saiu de 9 para 6 dias também, melhorou o setup. Eu ignorei a restrição secundária ali agora, fui para 0 atraso e consigo ver se alguns dias eu colocar 2 pessoas a mais, eu resolvo o atraso da empresa e melhoro o setup. Então eu vou fazer um cenário desse. Mudei para 2 pessoas, ativei a mão de obra de novo, sequenciei, tenho uma programação sem nenhum atraso. Tudo bem? Então, a facilidade que o software dá para rapidamente a gente analisar cenários e criar novos cenários e definir qual que a gente vai entregar para a fábrica e ainda aqui definir que eu tenho uma folga ainda para o gargalo liberar para manutenção preventiva. Eu consigo, naquele dia ali, em função de uma folga, planejar, ó, manutenção preventiva, tal dia não vou ter produção, pode ir lá e utilizar para fazer o que você quer. E consigo analisar o carga-máquina de cada recurso produtivo. E aí a gente faz uma convergência que a montagem final é efetivamente o gargalo da linha. Que ela é a que está mais azulzinha, né? O azulzinho é que está utilizando, o pretinho é o setup e o branco é que está ocioso. Então o azulzinho praticamente, a montagem final ela fica só azulzinha. Então, e aí exporta os dados pro MES. Então essa é uma demonstração rápida aí. O meu amigo tinha pedido para eu fazer tudo isso em 2 minutos, isso é impossível. 4 já foi narrador de jogo de futebol. Se eu fizer em 2, eu acho que vou ter que treinar muito mais. Mas enfim, pessoal, esse é o scheduling, é o sequenciador que ajuda a empresa no nível detalhado de recurso secundário, pedido de venda. É uma ferramenta que vai ajudar muito o PCP para tomar decisão detalhada. E o que a gente consegue fazer com isso? Adequar os recursos primários e secundários, gerar cenários para adequação de atendimentos pedidos, identificar impactos na programação em função de imprevistos. Eu não mostrei aqui. Se quebrar uma máquina, o que acontece? Se faltarem pessoas, aquelas 2 que eu consegui, se no outro dia faltam 3, quais pedidos estarão atrasados? Tudo bem? A gente consegue também analisar carga máquina, enfim, algumas coisas aqui, e dependendo do projeto, a gente consegue explorar isso mais ainda. E programação com IA. Qual a tendência? Todo projeto que a gente começa, os clientes nos perguntam como é que a Siemens está enxergando o IA para o APS. Aí, o ano passado, lá no evento que a gente participou lá nos Estados Unidos, eu vi esse vídeo aqui que mostra um pouco até do que o Edson mostrou para a gente na engenharia, do que a Siemens está fazendo para o APS, mas é algo futuro, o APS ainda não tem isso. Pelo menos para a gente usar, está no nível de desenvolvimento. A próxima versão do APS, eles prometeram um agente e copilot para a gente fazer perguntas para acessar o manual. E eles estão avançando com essa parte do APS na nuvem, do AppCenter X, para chegar nisso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a ideia é o seguinte, a gente tem uma bicicleta agora elétrica, que tem algum tipo de componente elétrico que é produzido por essa fábrica, e esse processo produtivo está com uma situação problemática, quebrou uma máquina. E aí, por prompt aqui, ele vai fazer toda a integração e vai analisar e vai fazer integrações por prompt. Esse prompt foi digitado, mas poderia ser algo igual aquele filme que a gente viu no início, algo falado. Então, o sequenciador podia estar falando ali com o prompt e ele fazendo as alterações no sequenciador sem digitar, que é algo que está próximo de acontecer. Então, essa que é a ideia desse vídeo. Então, a gente tem aqui um cenário de uma fabricação de um produto SMT, que é esse produto aqui, que ele já tem um sequenciamento, e aí ele pergunta como que ele pode visualizar o schedule desse sequenciamento. E aí ele faz essa pergunta, o cara te dá um link, ele clica no link e abre o schedule na nuvem. Então ele está na internet,
Ele abriu lá um browser de internet ali, uma abinha, e ele vai mostrar aquele sequenciador que eu mostrei para vocês aqui, sequenciado, daquele processo. Tá legal? Aí ele volta lá e agora ele vai pegar aqueles produtos e ele vai falar que uma determinada máquina quebrou. E aí ele vai informar que ela quebrou aqui. E ele nem cita o nome da máquina, ele só fala que a máquina é SMT. E ele cita ali do dia tal, em outubro, dia 7 de outubro, das 11h30 até as 13h30, se eu não me engano, ele vai colocar ali, até as 13h. Ele colocou no prompt, ele não entrou no APS e mexeu. Quando ele fez isso, quando ele volta lá para o scheduling e atualiza, ele vai entrar e criar uma parada de máquina aqui dentro do Op Center. Aqui, criou. Então, qual que é o impacto dessa parada? Então, ele não precisou entrar no software para fazer nada, ele fez por prompt. Aí, feito isso, o que ele vai fazer agora? Ele vai voltar e o próprio software perguntou se ele quer criar um scheduling programando para frente por prioridade baseado nessa interação. O prompt sugeriu, ele falou quero sim. Tudo bom? O sistema sugeriu uma heurística de sequenciamento para frente por prioridade e ele falou que ele quer que gere, aí o sistema vai gerar, ele vai entrar lá e vai ver o impacto. Ele entra e aí agora ele vai atualizar e ele viu o impacto. Então o sistema, ele criou a parada, criou o sequenciamento, criou a parada, propôs uma nova heurística para atender e atualizou. Tá legal? É um nível que está em desenvolvimento com a ferramenta que eu acho que o Rafa e o Daniel, né, vão explicar um pouco de site saber para a gente. Então a gente não tem isso ainda no produto para entregar para os clientes, mas é o futuro. Então as possibilidades eu acho que são infinitas. A gente vai já está inserido isso no nosso contexto e a gente vai cada vez mais ter que visualizar até a própria implantação do sistema de uma outra forma. Que ela vai estar tudo em browser de internet, não vai ser um sistema on-premise que a gente tem hoje, né? Então a gente vai mudar um pouco o contexto no qual a gente tem o projeto. Então, pessoal, para finalizar, a gente vai para o controle da produção. O controle da produção, a gente tem uma ferramenta chamada Op Center X, que é o produto que o pessoal da Knapp tem lá já em utilização. Em utilização completa, eles têm lá 15 licenças, acabaram de comprar mais 5, né? Tem 20 usuários usando essa ferramenta lá no dia a dia. E é o que eu não tinha até nem mostrado para o Jefferson, ele vai ver a primeira vez aqui que eu tinha comentado com ele algumas coisas, que ele pode até aproveitar lá. E é uma ferramenta 100% nuvem, que ela é super flexível e ela tem a Siemens por trás em termos de certificações, disponibilidade de sistema. Ela tem um baixo investimento porque a empresa não precisa comprar um servidor para utilizar. A gente vai ter investimento de implantação. A integração ela é rápida e ela tem um nível de facilidade, mas existe uma complexidade porque vai ter que adequar o negócio à realidade ali da implantação. É uma plataforma agnóstica, ela funciona em tablet, em celular, em desktop, em qualquer meio, em hardware aí, e você consegue escolher o que você vai usar. Então, qual a sua dor? Então, a sua dor é qualidade? A sua dor é ser... Inclusive, no futuro, ela terá o schedule dentro dela. Hoje, ela tem mais a parte de sistema de gestão da qualidade, que isso está funcionando bem, e apontamento de produção também. E ela tende a evoluir para ter o scheduling nela também. Por enquanto, ainda não tem um scheduling a um nível desse aqui que eu mostrei para vocês, mas ele está evoluindo. Então, eu vou mostrar essa ferramenta funcionando aqui para vocês. Então, ela tem também essa ideia de app, né? Então, você pode escolher o app que você vai implantar ou utilizar. Então, você clica naquele app e começa a utilizá-lo. É um app de scheduling, acho que o scheduling é o segundo ali, né? Ou é um app de materiais, de rastreabilidade, de qualidade, de performance, de aquisição de dados. Então, a gente escolhe o app que a gente vai implantar para o cliente. Qual que é a dor que o cliente tem, a gente vai implantar de acordo com a necessidade do cliente. Então, voltei de novo aqui. Agora vai. Não foi, não. Vamos ver aqui. Aí, agora foi. Então, agora, a gente tem o gerenciamento de ordens. Então, um supervisor, ele vai receber as ordens, e aí o APS pode indicar qual recurso vai receber, ou o próprio supervisor pode alterar o recurso. Aí, lá na bancada,
O operador, ele vai ter um notebook, ou um tablet, ou um celular. Ele vai receber essa ordem de produção. No momento, ele tem uma lista ali de ordens. Quando ele aceitar a ordem, a gente pode ter uma interação IT/OT ali, que lá no Andon muda a cor, para a gente saber que aquele operador está trabalhando com uma ordem, tá legal? E aí, quando ele começa a trabalhar com aquela ordem, ele abre essa ordem de produção e ele consegue identificar quais atividades que ele tem que executar na ordem. Tem que fazer 3 operações ali, 2 operações de montagem e uma inspeção. E aí, quando ele começa a trabalhar, mudou a cor para azul. E aí, informa que ele já está trabalhando na ordem. E aí, conforme ele vai, ele faz primeiro a requisição dos componentes que ele vai utilizar, cria uma rastreabilidade de componentes, a gente consegue registrar o lote do componente que foi usado naquela ordem de produção. Então, a gente pode ler um código de barra e registrar isso, para aquela ordem de produção foi usado esses componentes. Aí o operador vai preparar ali para ele começar a montar esses parafusos, os componentes ali da bicicleta, e aí ele consegue, antes de executar, escolher o programa que ele vai utilizar para chamar o torque. Como é um parafuso M8 por 20 ali, ele vai chamar um programa, esse programa vai ser enviado para a máquina e o operador começa a utilizar. E aí quando tiver verde ali, significa que o torque está certo. E aí a partir desse momento, a máquina enviou para o software o registro de rastreabilidade do torque que foi usado para aquele produto. E a gente registrou a rastreabilidade do processo. E aí confirmou a operação concluída, e aí ele vai fazer a próxima operação, que é montar os outros parafusos. E o processo vai se repetir. Então a gente consegue verificar que é uma plataforma bem intuitiva ali para o operador selecionar. E toda essa sequência a gente pode configurar de acordo com a necessidade. A gente consegue importar arquivos PDF, arquivos 3D para o operador conseguir visualizar isso lá no tablet e tomar decisão sem papel. E aí ele vai repetir o processo ali, vai chamar o programa de novo. E ele, como mudou a porca, né? A porca é um M6, mudou o torque. Então ele chamou o programa específico para aquela porca. E aí ele fez o torque para aquela situação nova, apertou certinho, registrou o torque, as medidas daquele torque, daquele produto, daquela ordem de produção foram armazenadas no sistema. Aí feito isso, aí o sistema gera uma etiqueta e aí ele vai colar essa etiqueta no produto num determinado lugar que a engenharia especificou. Tudo bem? Aí a parte que terminou a operação, ele começa a operação de inspeção. Aí ele colou ali na parte de cima. Aí ao começar a inspeção, ele identifica que a etiqueta não poderia ser em cima, tinha que ser ao lado. Então ele identificou uma não conformidade. Então ele vai ter que tratar essa não conformidade. A etiqueta tinha que ficar ali em cima, ele colocou na lateral. Então ele vai abrir uma não conformidade e vai pedir para que isso vai ficar vermelho ali, o Andon, que tem uma não conformidade naquela operação. E aí ele vai ter que abrir uma não conformidade, escrever o problema, a gente consegue cadastrar o problema de produto, o operador já tem alguns tipos de problemas possíveis, etiqueta na posição errada, em função do histórico daquele produto. Ali alguns exemplos de problemas de etiqueta. Aí ele vai lá, isso não vai precisar de jogar fora, dá para retrabalhar, escolhe uma data e um responsável por retrabalho, e uma hora, e aí esse operador que foi selecionado, ele vai receber uma lista de tarefas para executar essa atividade. Ao concluir o retrabalho, ele entra no sistema e faz o apontamento do retrabalho. E ao apontar, completar o retrabalho, ele conclui a operação, e aí a luz vermelha para de piscar, e ele pode mandar a peça para a próxima operação. Então, um exemplo muito simples da utilização do sistema, que a gente consegue personalizar isso de acordo com as necessidades do cliente. Aqui na Apple ela usa de uma forma até diferente, e cada cliente a gente pode personalizar captando esses dados de uma máquina de usinagem, uma injetora, e fazendo com que todo o processo de controle da qualidade seja gerenciado pelo OpsCenter X, tá legal? Então essa aqui é a ideia. E aí a gente consegue eliminar a utilização de papel no chão de fábrica, acompanhar online, então conforme os operadores vão apontando, a gente consegue ter um controle do que está acontecendo para cada ordem de produção, retroalimentar o schedule e ver o impacto lá de antecipação, atraso daquela ordem de produção,
Integração nativa com o OpCenter Scheduling atual, o desktop que a gente tem. Então, hoje lá na QNAP a gente tem o desktop funcionando com o OpCenter X. Então, a gente tem uma rápida implantação em função disso. Controle de qualidade e rastreabilidade de insumos, rastreabilidade de parâmetros de processo, gestão de não conformidade, integração IT/OT e simplificação da execução da produção, aí, permitindo uma evolução gradual. A gente pode avançar para controle estatístico de processo, análise de sistema de medição, MSA, das empresas automobilísticas, né? A parte de gestão também de instrumentos de medição. Então, a gente consegue avançar para outras funcionalidades também. E para a gente fechar, para concluirmos, onde que a gente consegue chegar ou melhorar a eficiência das fábricas e em quanto? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de projetos que nós conduzimos aí, até convergentes com o que o slide da Siemens ali mostrou, né, no início aí da palestra do Edson, que a gente consegue reduzir estoque em processo, reduzir setup, melhorar o TIF, reduzir frete, reduzir tempo de programação, tempo de planejamento, aumentar a eficiência, né? Enfim, nós estamos à disposição para ajudar e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a ferramenta, tá legal? E é isso, pessoal. Meu tempo acabou, né? Deu um pouquinho ali. Então, estou disponível para perguntas aí, se alguém as tiver. Beleza? É isso. E aí, Aline? Bom dia, Aline. Bom dia, meu nome é Aline, eu sou PCP na Highmix Eletrônicos. Nós temos o OpCenter, até eu vi algumas coisas ali que eu ainda não vi na versão. Então eu queria te perguntar, a versão é a 25? Isso, essa aqui é a 2510, que é a que vocês estão lá, igualzinho. Tem tudo que tem aqui, você pode ter lá. Só conversar então com o Og lá, ele vai te ajudar. Ah, maravilha, então. Não, aí já a gente discute. O gerente só pensa no dinheiro, né, cara? Até ali você falou na parte de planejamento, ali do planejamento avançado, sim, a interação com a SNOP. Eu vi que estava ali, né? Sim. O que tem de recursos para essa parte da interação com a SNOP? Ah, legal. Ótima pergunta. O SNOP, ele vai trazer para a gente o forecast. Então, no final do processo SNOP ali, a gente vai definir no horizonte de médio ou longo prazo o forecast. E a gente importa esse forecast para dentro do sistema. Então, essa apresentação que eu fiz aqui para vocês, a gente fez um webinar com um especialista de SNOP, que ele tem uma ferramenta especialista nessa área, e aí ele fez lá as análises de forecast, e mandou o forecast pronto para eu importar e eu mostrei, por isso que apareceu ali. Então ele não vai ter nada relacionado ao SNOP dentro do APS. A gente vai trabalhar em parceria com um software especialista. Então a Siemens não tem um produto específico de SNOP, né? Tá legal? Porque a Siemens está mais voltada para a plataforma de gerenciamento das operações, né? Tudo bem? Então não da parte isso seria uma parte mais antes da fábrica. Tá bom? O Caio vai falar um pouco, mas não de uma ferramenta Siemens, né? O Caio vai falar. Na apresentação do Caio, ele vai fazer esse link dentro do APS que ele tem hoje. Vai ser um exemplo legal. Obrigado, Aline. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Bom dia, Henrique. Parabéns pela palestra. Né? E não é bem uma pergunta, é mais um exercício, porque são respostas que a gente não tem ainda. Eu vejo hoje numa macrovisão as grandes empresas, Siemens, Oracle, tudo num divisor de águas. Todo mundo esperando para ver qual vai ser a aderência dessas grandes empresas com a IA e como que elas vão atuar em relação a isso. E aí dentro do exemplo que você passou ali, da montagem da bicicleta, achei bem interessante ali daquele quadro. Uma situação que eu pelo menos encaro todos os dias nas confecções que eu visito, trabalhar a área têxtil, são os apontamentos e a questão da parametrização ser feita através do usuário. E muitas vezes o parâmetro ele é colocado equivocadamente ou esquece de ajustar o parâmetro, no caso ali do torque para o parafuso, né? Então, esse ponto, como tu enxerga a IA trabalhando esse ponto para que
de uma forma ótica, consiga enxergar e ela parametrizar automaticamente. Não sei se vocês viram agora, talvez tenha aparecido para mim só, mas viralizou aquele vídeo da Índia, o pessoal costurando com câmera na cabeça, e aí cada um colocou o que achou, mas que era para ser estavam usando aquela câmera para ensinar a IA a costurar futuramente. Então, nessa questão da IA para a parametrização, não depender mais do usuário, tu enxerga alguma coisa nesse caminho? Eu acho que é o futuro. Por isso que o primeiro passo é a gente estar na nuvem, né? Para permitir que isso aconteça. E aí a gente vai ter os dados e correlacionar um dado existente dentro de um banco de dados lá na nuvem, para que na hora que a gente fizer a pesquisa, ele trazer a informação. Em que situação que a gente teve o melhor desempenho para aquele determinado produto, né? Quais os parâmetros de torque, de temperatura, de pressão, de dimensões que nos deu o menor desgaste ferramental e o melhor aproveitamento de algo. Então, o primeiro passo eu acho que é ter os dados em algum lugar. Então, é para isso que a gente está partindo. Eu acho que a IA, como um todo, ela está passando por essa fase de integração, de captação de dados. E aí, o próximo passo vai ser a gente começar a explorar por perguntas. Acho que o próprio Eduardo no começo ali comentou, quando você joga um arquivo com 100 páginas para a IA resumir, ela traz um absurdo, muito resumido, você nem precisa ler as 100 páginas, ela te trouxe as informações ali. Mas ela analisou os dados que estavam em algum lugar. Então, respondendo objetivamente, temos que ter esses dados em algum lugar para que a IA utilize essa rede neural para nos dar a resposta em seguida. E aí fazer algo parecido com isso aqui que a gente viu. Tá legal? Beleza? Mais uma, né, Eduardo? Mais uma pergunta, por favor. Quem que tava... Diga-me. Você tem a voz bem grave, cara. Você consegue, o seu tom é alto aí, pode ir. Eu gostaria de uma opinião tua sincera, real. Sim. Vou pegar o gancho do companheiro ali. No que começou a apresentação, do case de bicicleta, eu tenho um amigo que ele é gerente de uma indústria de bicicleta. Eu bati uma foto para ele e falei, cara, é assim? Ele falou, só tira os robôs e coloca umas 500 pessoas se matando. Ferramenta para ir no banheiro, para tomar café. Mas é aquela foto ali. E recentemente teve consultoria de uma empresa onde tinham 6 pessoas no PCP, usando Excel, de repente futuro cliente para vocês, e a alegação era que era customizado, que não dava, porque eram muitas variáveis e tudo mais. Olhando ali, dessas 6 pessoas, ou eu vou ser, por exemplo, a pessoa que vai dar o comando oral da IA, ou eu vou ser um dos outros 5 desempregados. Qual é a tua visão dessas coisas? Eu acho que esse é um ponto que todo projeto trazem pra gente, tá? Porque é bem comum a gente começar um projeto, ter uma equipe gigante de PCP, e mesmo sem a IA, só com a APS, vai só um usar o APS no planning e um no scheduling, não vai precisar ter os 5. Em outras situações, a gente quebra o projeto em partes e cada programador, em vez de ter 5 programadores, passa a ser 3, mas vai reduzir 2. Só que esses 2 vão ajudar geralmente em outras atividades. Então a empresa está precisando de alguém na engenharia, está precisando de alguém no PCP para acompanhar na fábrica as atividades de monitoramento, que tem que ter alguém também. Então não necessariamente uma demissão, né? Então você vai conseguir realocar essas pessoas para as outras funções. Mas o importante, que é o tripé que a gente vem falando desde o início aqui das nossas conversas, as pessoas são o diferencial. As pessoas são os diferenciais para a gente conseguir utilizar um sistema desse. A pessoa tem que ter um nível de qualificação, um nível de discernimento para conseguir entender e usar o sistema no dia a dia. Tem muito projeto que a gente começa e o cara não tem o perfil. A gente tem que levantar a bandeira no meio do projeto e falar, infelizmente, aí não é uma demissão por que a ferramenta substitui, é que a pessoa não tem o perfil. Tá? Então, os nossos projetos não têm a ideia de substituir as pessoas, e sim a realocá-las para outros lugares, que é o que acontece. A gente precisa das pessoas para tomar decisão, tá bom? Mesmo com IA, eu acho. Mesmo com a IA.
Que mais? Mas é que o outro amigo estava lá. Fala aí. Bom dia, Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Eric, do Grupo Focus, estou aqui com a Josiane também, coordenadora do PCP. E a minha dúvida, acho que eu já estava aqui no café conversando com alguns grupos de colegas, mas a minha dúvida hoje, até na tua apresentação, Henrique, é a seguinte. Na digitalização de dados hoje, essa informalização, até mesmo formalização dos dados, uma dificuldade basicamente de todo planejamento é a virtualização para a personalização. É aquilo que a gente programa eletronicamente, virtualmente, se concluir operacionalmente falando. Na tua apresentação ali, eu reparei que grande parte dos estágios da tua programação sempre tem um input do ser humaninho ali, concluindo a tarefa, especificando o ponto. E a minha pergunta é a seguinte. Para reduzir esse nível de interação operacional do colaborador, para ele ficar definindo todas as etapas que ele produziu, o quanto ele produziu, os defeitos, etc. Como que vocês almejam agora na evolução de IA, monitoramento, etc., garantir que melhorar o fluxo de informação de que o que eu programei está sendo produzido. Sim. E em qual qualidade está sendo produzido. O input de dados, output de dados entre o APS e o MES, entre a minha condição de estoque e o meu saldo de ordem de produção. Legal. Este exemplo que eu trouxe é um exemplo de uma operação de bancada manual, que é uma realidade até da própria KNAP. Então, tem algumas empresas que têm essas características, né, de ter uma bancada que o operador faz essas atividades manualmente. Tem condições que até eu vou preparar para as próximas apresentações, a integração com uma injetora, a integração com uma máquina CNC, na qual a gente não vai precisar ter essa integração. A máquina trabalhando, está informando que produziu, mandou para o MES. O operador ele vai, no início da produção, pegar o MES ali, o OpCenter X, para ver qual ferramenta que ele tem que pegar no almoxarifado, qual desenho que ele tem que utilizar. Mas ele não vai precisar de papel, ele vai estar com um tablet e com um celular. Então ele vai usar o tablet e o celular para fazer o setup. Uma vez o setup começado, ele vai acompanhar a produção e a integração do apontamento não é manual. A máquina vai mandar o sinal. O sinal, a máquina manda um sinal, a gente coleta isso e aponta automaticamente. Se tiver também um sistema de inspeção por câmera, a gente estava até conversando com o Rafael, a gente pode coletar isso e jogar para o OpCenter também. Então a câmera passou pela usinagem, uma esteira, o robozinho pegou da máquina, colocou numa esteira, a câmera filmou, pegou as medidas e mandou para o OpCenter X, tudo sem ninguém pôr a mão. Então, dependendo da dor e da realidade da empresa, a gente vai conseguir configurar o sistema para atender. Tudo bem? Então, E aí, essas informações vão nos dar a possibilidade, até voltando à pergunta dele, para a IA nos ajudar a tomar decisão em seguida depois. E aí, retroalimenta o schedule e vê se está antecipado ou atrasado a produção. Se reprovou, alimenta o planning para gerar uma nova necessidade de produção. Concorda? Que o planning, se reprovou, vai jogar fora, tem que gerar uma nova ordem de produção. Tudo bem? E aí a gente vai para frente. Então, assim como eu falei, as possibilidades são infinitas mesmo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Meus amigos encerraram aqui as minhas perguntas. Excelente. Parabéns. Muito obrigado.